Senhor Jesus? Amém. Oramos ao Senhor, agradecemos a Ele por essa rica oportunidade. Glorioso Deus e eterno Pai, Pai, Criador dos céus e da terra, ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, ao Senhor tributamos, meu Deus, a nossa alegria de estar na Tua real presença, tributamos ao Senhor a nossa gratidão, tributa ao Senhor, meu Deus, aleluia, engrandeço, enalteço o Teu santo e poderoso nome, Senhor amado, por mais esta oportunidade de estar aqui, Senhor, na Tua real presença, de estar aqui, Senhor, mais uma vez nessa quinta-feira. Senhor, é por essa oportunidade. Louvado e agradecido, louvado e reverenciado, louvado seja o Senhor, que é o meu Deus, que é o nosso Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Recebe, Senhor, a cada adoração, recebe, Senhor amado, o nosso louvor nessa noite. Senhor, o louvor que sairá dos nossos lábios, que não seja somente, Senhor, dos lábios, mas que seja totalmente dos nossos corações, ó Deus. Permaneça conosco, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Vamos continuar adorando ao nome do Senhor, vamos continuar tributando a Ele a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Quero estar aqui chamando para estar adorando ao nome do Senhor com o primeiro hino da harpa cristã, a nossa diaconisa Lindalva, na oportunidade, logo após a irmã Luciana também adora o nome do Senhor com mais um hino da harpa cristã. Glória a Deus, bendito é o nosso Salvador Jesus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Vamos adorar a Deus com o louvor 304. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Desprezando toda dor, eu vou a cantar. Eu calvário ao pecador, sempre aprontar. Brechas transpassaram-me, por desandando, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escurecer, não serve Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também.
Senhor, amém? Amém. Aleluia, Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Hino 83. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas perto de Jesus nós procuramos sempre estar. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam amém? Amém. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar. Mais perto que o ouro do sol nada te mira. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi. Pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus, a estrela resplandente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus, suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas em me perturbar, o bálsamo Ele tem. Me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si. Aleluia. Pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Eu agradeço a minha vida por Glória a Jesus. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Maravilha. Pegue a Bíblia aí, a palavra do Senhor. Procure aí Judas. Pequena epístola da Bíblia, Novo Testamento. Deus, aleluia. Com certeza que a gente não ouve muita pregação sobre, não sei porque é pouco examinada, né? De nós cristãos. Glória a Deus. Eu, por exemplo, de verdade mesmo, estamos aproximados aí quase 18 anos ministrando, que eu lembro, eu preguei 2 vezes nessa epístola. Amém? E foi aqui já, as 2 vezes. Glória a Deus. Agora ler eu já li bastante, né? Mas ministrações, somente 2 vezes. Ela não tem capítulo, né? Manuscrito só, direto, dividido em versículos, são 25 versículos. Nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 14. Judas está aí no finalzinho do Novo Testamento, já antes do último livro, Apocalipse. Aleluia, Deus. Judas, a partir do versículo de número
14. Quem achou, diga amém. Amém. Está escrito: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de piedade que impiamente cometeram, e por todas as suas palavras que os pecadores disseram contra ele. estes são murmuradores, queixosos da sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai das palavras que vos foram ditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, Os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. estes são os que causam divisões sexuais e não têm o Espírito. Amém. Glória a Deus. Oremos ao Senhor e o agradecemos por sua palavra. Bendito e eterno Deus, graças te damos, ó poderoso Deus de Jacó. Graças te damos por tua palavra. Palavra esta, Senhor amado, de cunho doutrinário, lida neste momento. Nos ensina, Senhor, a viver dia após dia para o Senhor e no Senhor, a examinar a tua palavra e a colocá-la como única e restrita regra de vida para o nosso caminho de servidão do Senhor. Continua nos guardando, livrando e nos protegendo. E lembra-te, Senhor, dos nossos familiares e parentes, para a salvação, libertação e transformação. E lembra-te deles também, para que eles tenham oportunidade de fazer a obra do Senhor nesta terra, enquanto ainda todos nós, a igreja, resta tempo. Oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ficamos em pé, meus queridos e amados irmãos. Neste instante nós vamos estar orando pelo servo de Deus, aleluia, Diácono Fábio, que estará pregando a palavra de Deus nessa noite. Sendo as mãos para cá, Senhor Deus e Pai, queremos apresentar a vida do teu servo, a vida, Senhor, do teu ungido, que nessa noite o Senhor possa usá-lo com poder, sabedoria, eloquência, na tua poderosa palavra. Usa ele como um instrumento vivo e poderoso nessa noite. Senhor amado, estamos aqui para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra e guardar em nossos corações, para nós não pecarmos contra o Senhor. Que tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele o faça lembrar, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus. Diácono Fábio, deixa Deus te usar. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 4. Vamos fazer uma leitura um pouquinho longa, 16 versículos, para ser mais exato. Gênesis, capítulo 4, versículos de 1 a 16. Culto do pão, vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor juntos. Eu vou convidar os irmãos a lerem como a nossa igreja é acostumada a fazer, de forma alternada, amém? Iniciando aqui. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primeiros das suas ovelhas e da sua cultura. E agradou o Senhor
Mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que pecaste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim com seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A vossa sangue do meu irmão, clama e desde a terra. E agora maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando trabalharás essa terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e renundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da terra, e da tua face se verei. Serei fugitivo e renundo a terra. Será que todo aquele que achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Todos. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Tomem os vossos assentos, meus irmãos. Aleluia, Jesus. A leitura é extensa, mas o ensino é para edificar a igreja do Senhor. Amém? O que o Senhor tocou no meu coração para falar hoje aqui com a igreja, irmãos, é para que nós tenhamos cuidado com os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos são volúveis e eles podem alterar e nos enganar de uma forma impressionante. Ele vem para mostrar para nós que o pior inimigo de todos somos nós mesmos. Enquanto Eva, no capítulo 3, foi persuadida pela serpente até que ela viesse a pecar, Caim não precisou disso. Ele pecou pela maldade que habitava em seu próprio coração. Ele rejeitou a exortação de Deus. E aí nós aprendemos nas aulas de filosofia, quem teve a oportunidade de cursar o ensino superior, a gente vai ouvindo bastantes frases de filósofos, e um deles, Jean-Jacques Rousseau, dizia que o homem nasce bom, mas o meio o corrompe. E aí vem essa história de Caim e Abel para mostrar que essa frase é falsa desde o princípio, né? Porque o homem nasce bom, mas o meio o corrompe. Estava aí Caim e Abel, eles haviam 4 habitantes na terra, não havia tráfico de drogas, não havia violência, não havia injustiça social e também não havia costumes corrompidos. Ainda assim, aquele irmão se lançou contra o outro e o matou. Por quê? Porque aquele mal estava no coração de Caim. E 1 João, capítulo 3, versículo 12 diz: não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. 1 João, capítulo 3, diz que Caim era do maligno. Então o coração de Caim era do maligno. Caim transformou o seu lar numa arena de ciúmes, transformou num campo de guerra, num local de hostilidade. E há pessoas que conseguem fazer isso, transformar a sua casa, o seu lar,
num lugar de guerra, onde deveria ser um lugar de paz. Há homens que não suportam ver as suas esposas crescerem. Há esposas que morrem de ciúmes a partir do crescimento do marido e torna a casa um lugar hostil, um lugar que vai dar margem para Satanás agir na vida deles. E por que tudo isso? Porque nem todo mundo sabe lidar com sentimentos. E normalmente as pessoas que mais precisam de ajuda para saber lidar com os seus sentimentos são as pessoas que mais rejeitam a ajuda oferecida. Olha só, Caim e Abel eles tiveram os mesmos pais, as mesmas instruções, ouviram as mesmas histórias, cresceram no mesmo ambiente, nasceram no mesmo lar, mas cada um cresceu de forma diferente. Caim, está aqui no que nós acabamos de ler, quando foi dado o seu nome, alcancei do Senhor um varão, foi dito, né? Caim significa adquirido por Deus, enquanto Abel significa sopro, passageiro, como se fosse até algo já predito do que iria acontecer com aquele rapaz. Caim é adquirido por Deus, um nome pomposo. Uma vez eu conversei já com algumas pessoas, que há pessoas que elas colocam o nome dos filhos o mais diferente possível, achando que o filho vai ser diferente, vai ser uma pessoa destacada da sociedade porque ele teve aquele nome diferente. Nada contra quem coloca 2 L's e Y, minha esposa tem 2 L's e Y no nome, nada contra quem põe nome composto no seu filho, né? Não tem problema nenhum, mas o que nós precisamos mesmo para fazer pessoas destacadas deste mundo é dar uma boa educação para os nossos filhos, é forjar o caráter de Cristo no coração deles. Aí sim nós vamos estar dando um bom exemplo para eles, um bom caminho para eles trilharem. Eu trabalhei por 1 ano na vara criminal, na primeira vara criminal da comarca de Porto Velho. Lá, os nomes dos apenados e das pessoas acusadas de crimes eram esses nomes, os mais diferentes possíveis. Tinha um que eu até demorei muito para conseguir ler o nome do rapaz. Alestefalê, o nome dele era. E quando eu falei na audiência, ele me corrigiu, que era Alestefalê o nome dele. Não era nem da forma que ele estava lendo. Então, teve um nome destacado de todo mundo, mas uma conduta reprovada pela sociedade. De que adianta a gente pôr um nome destacado, né, se o caráter não for forjado conforme as Escrituras? E nesses 2 irmãos, ambos se apresentaram para adorar. Mas nessa casa, quando ambos se apresentaram para adorar, o que nós vimos? Um ambiente de disputa, invejas, ciúmes, quebra de maldição, muita mágoa, insatisfação de ver o sucesso do outro, o semblante descaído e o coração envenenado. Toda casa, irmãos, que ela é eivada de disputa, que ela é manchada com a inveja, com os ciúmes, ela tende a cair, né? Enquanto Abel se apresentava como um jovem, um rapaz temente a Deus, Caim era hipócrita e praticava uma falsa religião. Ele estava ali cultivando coisas negativas no coração. E o problema dele contra o irmão não era nem porque o irmão havia feito errado, era porque o irmão havia feito certo. E aí, nesse caso, a inveja se torna algo mais nocivo do que o próprio ódio. Porque enquanto o ódio ele é transparente, você sabe quando uma pessoa não te suporta, a inveja ela é diferente. A pessoa vem e fala ainda: nossa amigo, como você está lindo. Nossa amiga, como você está linda. Tanto tempo sem te ver, amiga. E aí aquela inveja, depois que você dá as costas, é exalada para alguém, né? Então, a pessoa que fica envenenada com essa inveja, ela não se conforma
em ver a outra pessoa bem, em ver que a outra pessoa pode ter tido alguma vantagem na visão dela em relação a ela. Olha só, Davi e Saul. Alguém ligou lá na rádio de Jerusalém e falou: toca aquela música lá, que Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Pronto, começaram a pedir essa música na rádio de Jerusalém. O rei ficou possuído, porque ninguém podia ser maior e melhor do que ele. Ninguém podia ter um feito mais grandioso e mais destacado do que ele. Aquilo consumiu Saul de um jeito que ele nunca mais teve a vida dele ao normal. Ele nunca mais conseguiu experimentar o ambiente de paz dentro da sua casa. E o pior, aquele jovem a quem ele passou a odiar, o único que conseguia conduzir um instrumento musical para fazer com que ele tivesse paz. Ainda assim era isso. E aí a gente vê também José e seus irmãos, por causa de uma túnica e alguns sonhos, aquele irmão passou a ser também invejado e odiado pelos seus irmãos. E olha só, a gente já vê aqui o ambiente de disputa onde aqueles filhos de Jacó haviam nascido. Ele amava quem, Jacó? Raquel. Casou enganado com a Lia, trabalhou mais 7 anos para casar com a Raquel. A Lia, querendo a atenção do marido, ser a predileta dele, começa a lhe gerar filhos e filhos e filhos. Raquel não conseguia gerar. E aí o que a Raquel tem uma brilhante ideia de falar: dorme com a minha serva, e aí esses filhos vão ser meus. E aí a outra gostou da ideia da irmã: dorme com a minha serva também, que eu vou te dar mais filhos ainda do que ela, porque eu sou melhor do que ela. Olha o ambiente de disputa dentro daquela casa, né? Imagina só, aí a esposa amada dele consegue gerar daquele menino José. Imagina cada mãe querendo que o filho herdasse o legado do pai, cada mãe falando uma coisa para o filho, falando outra, né? E aí olha aquele ambiente de disputa, o que gerou, fez com que aquele jovem fosse parar numa cisterna, num poço, num buraco, fosse vendido. E pela misericórdia de Deus, o grande plano do Senhor foi concretizado, né? Mas nós vemos que aquela poligamia, que não era instituída originalmente por Deus, nunca foi, já causava uma grande discórdia nas famílias. Era tolerado naquele tempo, mas não era indicado por Deus. Olha o filho pródigo e o irmão mais velho. Depois que o menino volta com a vida toda perdida, o irmão mais velho está se lamentando porque o pai estava sacrificando um novilho cevado, enquanto para ele nem um cabrito ele matou. Eu que permaneci o tempo todo aqui na sua casa, pai, nem um cabrito o Senhor matou. Olha só a competição, a disputa. A disputa dentro do lar sempre vai ser nociva. Onde não tivermos um ambiente dos irmãos que ficam felizes pelo sucesso do outro, a gente não pode conceber aquilo como um ambiente saudável. Se eu não ficar feliz com o crescimento do irmão Robert na obra, se eu não ficar feliz com o crescimento do irmão Tiago na obra, o meu coração está com algum defeito, está com algum problema, indicando que eu estou precisando de Jesus para tirar esse mau sentimento de mim, né? Então o invejoso, irmãos, muitas das vezes ele nem quer o que o outro tem, ele só não quer que aquela pessoa tenha. Então eu tive um casamento falido, não é nem que eu desejo a esposa daquele cara, eu desejo que ele tenha um casamento falido também. A gente vai estar em pé de igualdade. Então eu desejo a ruína do outro também, a queda. E aí, agora denunciando a minha idade, né, de 41 anos, nos primórdios da internet, tinha um site que eu não sei se alguém conhece, mas chamava Bacaninha. E naquele site Bacaninha tinham histórias, que eu aprendi muitas dessas histórias, e lembro de uma,
que era sobre a cobra e o vagalume. Na época da internet de escada, era um dia para abrir a página, né? E naquele dia que era para abrir a página, eu lembro da história da cobra e do vagalume. Uma cobra começa a perseguir um vagalume, e aquele vagalume voando para todo canto, e aquela cobra surpreendendo ele, até que o vagalume cansa de bater as suas asas, a cobra já está pronta para dar o bote final nele. E aí o vagalume fala, né? Antes de você me destruir, espera aí só um pouquinho. Eu te fiz algum mal que eu não lembro? A cobra, não, nenhum. Eu faço parte, pelo menos, da sua cadeia alimentar? Não, não faz parte não. Mas então o que eu te fiz? E a cobra respondeu, eu simplesmente não suporto ver você brilhar. Simplesmente isso. Isso foi razão suficiente para aquela cobra perseguir e destruir aquele vagalume. E é importante, irmãos, que a gente saiba que antes da gente adorar a Deus, em primeiro lugar, o nosso coração deve estar em Deus. Em primeiro lugar, o nosso coração deve estar em Deus. Não existe performance. A missionária Evelyn, antes de iniciar o canto dela, ela falou aqui que não possa ser só um canto bonito, mas que venha do nosso coração, da nossa alma. Ela acabou de falar isso, e é a verdade. Não existe boa performance diante de Deus, porque Ele sonda todos os corações. Antes de orar, aquela oração belíssima, antes de cantar, antes de pregar, antes de doar uma oferta generosa para a igreja, o Senhor está vendo tudo. O Senhor está vendo tudo, né? Acho engraçado aquelas pessoas que querem falar que a igreja fez com que eles dessem tudo, manipularam a mente deles, né? Fizeram aquelas coisas, mas o Senhor de verdade sabe que além daquela igreja ter mesmo ensino falso, o coração daqueles crentes estava só em coisas materiais, porque sacrifica na fogueira santa quem quer entregar um carro e receber 10. Deus sabe o coração deles, e entrega a eles as suas próprias paixões, entrega a eles mesmo a serem enganados, porque o Senhor é ciente de tudo. E aí a gente pode ver aqui na palavra que atentou o Senhor para Abel, primeiro para Abel, depois para a sua oferta. Ele primeiro atentou para Abel. Ele primeiro aprovou o coração de Abel, para depois aprovar a oferta dele. Mas para Caim, aí ele sondou Caim e a oferta dele não. Reprovou Caim, que tinha o seu coração, bem como reprovou também a oferta feita por Caim. Então, o Senhor, Ele já conhece tudo antes. Então, por que então essas razões para a rejeição de Caim? Em primeiro lugar, o que a gente acabou de ler em 1 João, ele era do maligno. Primeira razão, ele era do maligno. O filho do maligno, ele não adora, ele mata. Isso daí eu lembro de uma fala do pastor Osiel, conhecido na internet, né? E ele fala, vem para a igreja, irmão, Jesus te ama, vem para cá, irmão, Jesus te ama. Coisa mais difícil do mundo. Quantos dos irmãos aqui já conseguiram trazer um amigo para a igreja e que ficou? Não é difícil? É muito difícil. E por que quando a gente consegue, que a gente é tão doce e receptivo com eles, e quando eles estão aqui nós somos os primeiros a dar chicotada? Ainda quando eles estão aprendendo, eles estão caminhando, nós somos os primeiros, os próprios crentes, irmãos, são os primeiros a sabatinar, a confrontar de uma forma desarrazoada. O pastor Osiel conta da experiência de um homem que ficou 6 anos firme na igreja, mas numa confraternização da empresa, ele não resistiu. A cachaça que estava diante dele, ele bebeu. Foi pedir perdão para o pastor, chorou e pediu a disciplina. Ele falou, não, o irmão está servindo a Jesus há quanto tempo? Há 6 anos, pastor. Quantos dizem, meu irmão? Essa foi a primeira vez. Você vai continuar servindo a Jesus. O que Jesus disse para aquele ladrão lá na cruz?
ele falou, lembra-te de mim quando entrar no teu reino? E Jesus falou, irmão, eu gostaria, mas tu vai ter que passar primeiro pelo purgatório, porque tu fez muita coisa errada. Foi isso que Jesus fez? Não, ainda hoje estará comigo no reino dos céus. A misericórdia do Senhor se externou ali, naquele momento, e nós precisamos aprender com o nosso Senhor Jesus a como receber os nossos irmãos e não esmagarmos eles quando eles estiverem aqui. Mais uma razão para a rejeição de Caim, verso 5, versículo 5, mas para Caim, para sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. Caim era mal-humorado. Ele era o centro do universo. Tem pessoas, irmãos, que acabam se colocando no centro do universo. Quando eu viajei no interior do Nordeste, conheci uma pessoa que ela não recebia bem ninguém, mas quando ela veio para cá, ela queria ser bem recebida, e ela estranhou por que o comportamento de uma pessoa que era de lá também receberam ele com festa, e quando ela chegou não receberam ela com a mesma festa que a outra pessoa havia recebido, e ela não gostou daquilo não, ficou chateada, porque pessoas que são mal-humoradas e se colocam como centro do universo, acabam querendo ser queridinhas de todo mundo e não são, não tratam ninguém dessa forma. Por que elas querem ser tratadas dessa forma? É uma incongruência. E o terceiro, Caim era excessivamente irado. Nós lemos aqui também, e irou-se fortemente. O livro de Provérbios diz que o tolo dá vazão à sua ira. Então o diabo fez uma residência no coração de Caim. Quando ele deu vazão a toda essa ira, é porque o diabo conseguiu fazer morada dentro do coração dele. Ele era invejoso. Deus aceitou a oferta do irmão. Se Deus tivesse rejeitado a oferta dos dois, ele estava em paz. Pode ter certeza que ele não teria matado o irmão dele. Mas olha só, o projeto de Caim nunca foi agradar a Deus. O projeto de Caim era ser melhor que o irmão dele. Foi por isso que descaiu-lhe o semblante e ele ficou transtornado daquela forma. E no versículo 7, a gente pode ver que ele dava mau testemunho. Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à tua porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Então Caim era dessa forma. Para Deus não importa o que está no altar, mas o que aconteceu até você chegar no altar. Não adianta eu chegar aqui e trazer palavras bonitas e vazias. Não adianta eu chegar aqui no altar e falar para vocês de como Deus é lindo, de como Ele me transformou, se minha vida lá fora não é transformada. Não adianta. O que é dito aqui no altar, o Senhor vai se atentar no caminho, de lá até chegar aqui. É isso daqui que o Senhor vai prestar atenção na gente, no caminho nosso até o altar, porque nós não conseguimos ludibriar o Senhor com palavras eloquentes, com palavras bonitas, mas completamente vazias. É impossível fazer isso com o Senhor, né? E o sexto ponto que eu destaquei aqui é que o coração dele era completamente endurecido. O Senhor fez uma exortação com ele, para que ele despertasse. O próprio Deus falou com aquele homem, e o coração dele se fechou ainda mais, ele se irou ainda mais, ele ignorou de todas as formas o bom conselho que o próprio Deus havia dito. Às vezes Deus manda pessoas falar com a gente um bom conselho, uma boa palavra amiga, e a gente faz é se irritar, a gente faz é tirar aquela pessoa de tempo. E é o próprio Senhor falando com a gente, é o próprio Senhor ensinando
para nós a forma como Ele quer que nós nos desviemos desse mal. Porque às vezes, irmãos, a gente se ira e o diabo ele é tão sagaz que a gente tem um trisquinho assim de razão, mas ele pega aquela nossa razão que é uma gota e transforma num oceano de razão dentro do nosso coração. Esse oceano de razão que ele transforma dentro do nosso coração, o diabo vem e manda outro. Tu viu isso? Assim, assim, assado? Aí manda outro, e aquele oceano começa a transbordar dentro de você, e a gente começa a ter comportamento rebelde, a ter um comportamento que faz com que a gente se afaste ainda mais de Deus e dê vazão à nossa ira. O 7º ponto dessas razões da rejeição de Caim é que ele era hipócrita, porque ele usou de palavras aveludadas, palavras macias, para fazer mal para o irmão dele. Ele chama o irmão dele para ir no campo, para dar uma volta, para passear. E a oferta de Abel, qual que era? Foram as primícias do rebanho dele. E essa primícia aqui, da onde Abel aprendeu isso? Com certeza eles ouviram, os dois irmãos ouviram a história que os pais contaram, de quando eles pecaram contra Deus. Eles tiveram que cobrir as suas vergonhas com as folhas, e aquelas folhas duravam no máximo 3 dias. Depois aquelas folhas ressecavam e eles tinham que estar se justificando novamente, se cobrindo novamente, E aí vem Deus e faz um sacrifício animal para dar uma justificação permanente para eles, uma roupa de couro. E aí essa é a gênese da doutrina da expiação. A morte de um inocente foi necessária para que o meu pecado fosse encoberto. Glória a Deus. Abel aprendeu esse conceito com seus pais, e ele fazia essas primícias do rebanho justamente se lembrando do sacrifício que Deus fez para cobrir o pecado do pai. Por isso a oferta dele, das suas primícias, foi tão agradável para Deus. Então, enquanto Abel e a sua oferta tipificava a Cristo por meio da graça, Caim, ele fazia a sua oferta por meio do esforço do homem, ou seja, pelas obras. Enquanto Abel já mostrava a graça, Caim vinha mostrar as obras. E aí que a gente cai nesse ponto, nesse 5º ponto que eu destaquei aqui na lição de hoje, que é a religião de Caim. Qual que era essa religião de Caim? É uma religião que decreta perseguição e morte para quem não segue a sua teologia. Nós já vimos isso, irmãos. Uma teologia que, se você não seguir, as pessoas vão te perseguir. Os fariseus fizeram o quê com os primeiros cristãos? Se não seguir a teologia deles, era perseguição e morte. Os islâmicos fazem o quê? Se não seguir a sua religião, também é perseguição e morte. E hoje em dia, até tenho visto recentes discussões, e muitas acaloradas, onde os pentecostais, como nós somos, são constantemente ridicularizados por aqueles que são considerados os cristãos reformados. Nós somos constantemente ridicularizados, e colocam como chacota toda a doutrina que a gente entende na nossa igreja. Alguns respeitam bastante, alguns cristãos, alguns pastores conhecidos, como até o Hernandes Dias Lopes respeita, e ele é bem-vindo em todos esses lugares, apesar de ele ser um presbiteriano. Mas tem outros que ridicularizam, debocham, são comentários maldosos, como se o único caminho para Deus não fosse Jesus, mas o calvinismo, que é diferente do que a gente crê. Então, irmãos, temos visto isso até no meio dos cristãos.
E a gente tem que ter cuidado com esse sentimento de desprezar um irmão. E aí nós podemos ver a diferença entre Caim e Paulo. Caim perseguiu o seu irmão e o matou. O apóstolo Paulo, que era um perseguidor também, ele ouviu a voz do Senhor Jesus, se arrependeu, entendeu que tudo o que ele havia estudado na vida dele estava errado, e ele teve que reaprender e a ser um dos maiores cristãos, um dos maiores apóstolos que existiu, né? Então nós podemos ver que Caim, ele usou pelo menos 3 máscaras em sua vida. A máscara da dissimulação, porque ele foi dissimulado com seu irmão, fingido com ele, né? E o que incomodava Caim eram as virtudes de Abel. Caim não se incomodava com as falhas do irmão dele, mas com as suas virtudes. Ele não queria que o irmão dele tivesse aquilo. Caim usou a máscara da violência, executou o seu irmão sem que ele tivesse oportunizado qualquer meio de defesa. Caim usou a máscara da crueldade, porque contra ele não teve nenhum remorso, nenhuma culpa. Ele não demonstra nada diante de Deus. Nada. Quando Deus o confronta, sabendo de tudo que aconteceu, porque Deus estava lá quando a serpente persuadiu Eva e ela comeu. Deus viu quando Caim matou Abel. Deus viu todo. Deus viu quando Davi estava na cama do adultério com Batseba. Deus estava lá. Ele vê todas as coisas com a sua onisciência. E aí, quando ele questiona, dando oportunidade a Caim, a resposta: por acaso eu sou guardador do meu irmão? Eu sou tutor dele, é Deus. Como é que é isso? Eu não lembro de ter aceitado esse cargo. Olha a dissimulação e a crueldade que pairava no coração desse homem. E aí, toda essa história, toda essa lição da vida de Caim, ela vem para nos mostrar também, através do versículo 13. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada, né? E através disso nós podemos ver que a maldição do pecado sobre o transgressor, ela pode ir além, ela pode alcançar até a sua descendência. Caim, ele não se preocupou com o mal feito, ele se preocupou consigo mesmo. Eu já vi, irmãos, quando tem assassinos confessos, quando fala assim, o repórter pergunta: você se arrepende do que você fez? O assassino: me arrependo, agora eu não vou mais poder ver meu filho, agora eu vou ficar longe da minha esposa. Ele não se arrepende da maldade praticada, ele se arrepende de ter feito um ato que tirou a sua liberdade. Ele se arrepende foi de ter perdido ele só se preocupa consigo, não demonstra empatia nenhuma pela vida que ele ceifou, pela pessoa que ele destruiu. Então, esse pecado, irmãos, ele gera maldição. Versículo 11: agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Esse pecado de Caim gerou maldição na vida dele, torna uma pessoa errante. Versículo 12: quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Olha só, tornou ele uma pessoa errante, uma vida sem propósito. Deus impôs nele uma marca, um sinal. A gente não sabe quem é, o que é, né, essa marca, esse sinal, se foi na testa, se foi no corpo, o que houve, mas o que resultou isso daí? O pior castigo de todos: ele foi banido da presença de Deus. Olha que castigo cruel, meus irmãos. E aí no versículo 23 fala um pouco da descendência deste homem chamado Caim, e está escrito assim, ó: e disse Lameque às suas mulheres, Deus havia feito Adão e Eva, e não fez Adão, Eva, Elizabeth e Lilith e não sei mais quem, não, ele fez Adão e Eva, mostrando que o relacionamento
como Deus ensinava, ele era monogâmico. Aí veio aqui a geração de Caim, já instituído pelo menos uma bigamia aqui, né? E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, então aqui pelo menos duas, né? Ele já instituiu a bigamia, poligamia. Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um mancebo por me pisar. É o seguinte, pisou no meu pé, peixeira no bucho. Pessoa sem empatia nenhuma, sem compaixão nenhuma. A maldade começou a se espalhar através da vida desta pessoa maldita. E o pior, a maldição foi estendendo a sua descendência, porque nós temos a lei da semeadura. O que a gente semear é o que vai alcançar a nossa descendência. E para nossa felicidade, para encerrar a mensagem, nós que temos um coração tão duro e tão ruim quanto o de Caim, né, nós podemos romper essa maldição hereditária através de erros nossos, através de erros cometidos pelos nossos ascendentes, e para que eles não alcancem os nossos descendentes, nós temos um libertador. Aqui nós podemos clamar, invocar o seu santo nome, que foi o exemplo aqui, que está no versículo 26. No versículo 26, fala de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, que está escrito assim: e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Pela primeira vez na história foi invocado o nome de Deus. Aquele irmão, ouvindo a história dos dois irmãos, um que ele nunca viu, Caim, o outro que ele nunca viu porque morreu, devia ter ouvido os pais contando essa história, e como o irmão dele teve a vida afastada da presença de Deus, que ele desejou a presença de Deus para si e para o seu filho Enos, que então começou-se a invocar o nome do Senhor. E essa palavra está lá em Atos 2:21, só para a gente encerrar. Cadê? Livro de Atos 2:21. Atos dos Apóstolos 2:21 diz que: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, meus irmãos? Então que nós possamos invocar o nome desse nosso Salvador maravilhoso, Jesus Cristo, para nos salvar e nos libertar. Amém? Convido a igreja a ficar de pé. Luiz, Pai do Senhor, meu irmão. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa palavra maravilhosa, onde nós podemos aprender um pouco mais sobre a história de Caim e Abel, Senhor. Como o nosso proceder deve se afastar daquele, meu Pai, que foi destituído da tua presença. Como o nosso coração deve ser voltado para uma adoração verdadeira ao teu santo nome, meu Pai. Porque nós não podemos te ludibriar com palavras bonitas e eloquentes, se o nosso caminhar até o altar não for digno, meu Senhor, como o Senhor nos ensina, se a nossa vida não for pautada pela obediência à tua palavra e aos teus mandamentos, Senhor. Continua abençoando essa igreja, Senhor, enviando o teu Espírito Santo para que nós continuemos invocando a tua santidade sobre nós, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém e amém. Eu agradeço a minha oportunidade aqui em nome do Senhor Jesus. E parabenizo o pastor Elcio pelo seu aniversário. Deus abençoe, pastor. Aleluia. Meus irmãos, que palavra extraordinária, que possamos guardar nos nossos corações essa poderosa palavra que veio diretamente do trono da glória de Deus. Deus continue abençoando o Diácono Fábio e sua família. É com muita honra e satisfação que eu quero apresentar os nossos queridos amados irmãos visitantes atrás, a nossa querida amada irmã. Sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Sua família acabou de chegar
Deus abençoe vocês. Vocês são muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa querida amada irmã. As crianças vieram primeiro, né? Glória a Deus. É sempre assim, vem as crianças e depois vem os pais para a glória de Deus. Deus abençoe a sua vida. Sejam bem-vindas. E um Ademar. Nas quintas-feiras, Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Vamos dizer para os nossos irmãos o quê? Sejam bem-vindos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o dono da igreja. Voltem sempre. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Um rápido anúncio, logo após vamos estar concluindo o nosso culto do ensino da palavra de Deus. Sábado nós temos um dia com Deus aqui. Começa às 9 horas da manhã. 8 horas, ó, já começa aí não. Eita, a senhora sorri. Isso, começa 8 horas para quem chega antes, né? Tem que preparar aqui, vai orar para aguardar os irmãos. Então a partir das 9 horas, sábado agora, das 9 até as 15 horas, temos a primeira ministração do culto Um Dia com Deus no horário das 12 horas, no horário do clamor do meio-dia. É a irmã Aline, pregadora Aline, vai estar ministrando. E a segunda ministração é às 14 horas, 2 horas da tarde. Pastor André Costa, lá de Ariquemes, pastor lá do campo da igreja, pregador e cantor também. Uma bênção, ele vai estar conosco aqui. Amém? Então você pode, quer vir passar aí um dia com Deus juntamente conosco, venha sábado a partir das 9 da manhã, no nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Clamor do meio-dia, normal, segunda a sexta-feira, sol e chuva. Estamos aqui adorando e glorificando o nome do Senhor. Deus prossiga abençoando a vida do diácono Fábio. E eu quero falar aqui. Quando eu estava vindo, eu via meditando justamente sobre essa questão da divisão, do reino dividido. Porque Jesus falou, né? Que se tem um reino que ele está dividido entre si, então ele não subsiste. Ele está o quê? Tem aparência de reino, mas internamente ele está sucumbindo. Então vamos dar as mãos uns aos outros na fé, no amor, no mesmo Espírito, servindo o mesmo Deus, Jesus Cristo, e vamos caminhar fazendo a obra de Deus em conformidade à palavra dele, para a glória do nome dele. Amém? Amai-vos uns aos outros, pregava o apóstolo João. Filhinhos, ele falava como um pai, né? Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Quem não ama o seu irmão, ele dizia assim, era apóstolo de Jesus, o amor de Deus não está nele. E quem não tem o amor de Deus, não tem a salvação em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de todos, os amados visitantes, Deus abençoe. Nos sentimos muito felizes com a presença de vocês, para a glória do nome de Deus. E antes de encerrar, eu quero agradecer aqui aos irmãos, às irmãs, que tiraram um tempinho no dia de hoje para mandar uma mensagem, né? Os que também, alguns não sabem falar, tem irmãos que não sabem falar, eles mandou lá uma mensagem rapidinho, pastor, vou mandar um presente aí para o senhor, não sei falar muito. Agora há pouco peguei o celular, fui olhar, tinha mais um, pastor, eu não consigo falar, mas eu estou mandando uma bênção aí para o senhor, amém, glória a Deus, Deus abençoe. Então Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Vocês moram aqui no coração do negão, em nome de Jesus. E não paga aluguel, levante a mão. Ore, bendito Deus e eterno Pai, graças te damos ao Senhor dos Exércitos, mais um culto da quinta-feira, mais um culto do ensino da tua palavra, mais um encontro do teu rebanho aqui nesse lugar, aleluia. Abençoa, Senhor amado, os teus filhos e as tuas filhas, livrai-nos de todo mal, guarde-nos, nos protege, quebra cadeias, repreende a fúria do inimigo contra a nossa vida. E se entrou alguém aqui, ó Pai, que está aflito, que está angustiado, que está sendo ameaçado por alguém, Senhor, se alguém entrou aqui e o inimigo tem se levantado e bombardeado lá, eu oro e te peço, envia o teu anjo lá, porque quando o Senhor envia o anjo, aleluia, ele não volta para a tua presença enquanto não executar a tua ordem. E eu te peço, envia o anjo para operar, envia o anjo para entregar a tua bênção, Jesus, para esse lar e para essa família.
dá saúde ao enfermo, levanta o caído e restaura o desanimado, dando-lhe ânimo, força e graça. Oramos te agradecendo, no nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Quem pode, diga amém. Estenda a mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós, e todos digam amém. Palmas que louvam e adoram Jesus. Está encerrado. Agora vem aqui à frente receber a unção com óleo sobre a sua cabeça.